Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo é o projeto que estamos dando continuidade aqui. Esse mês estamos falando de consolação. Semana passada falamos sobre o cansaço, né? E procuramos entender esse processo consolador. E hoje nós vamos falar do medo. Eu sinto medo. Medo é um sentimento muito presente na nossa trajetória. A começar pelo fato de que nós temos um instinto de preservação, de conservação. A gente luta pela vida, né? E então a gente está sempre buscando o nosso bem-estar. Sempre que eu tenho o bem-estar abalado, eu tenho um instinto natural de me sentir ameaçado. E essa ameaça me traz naturalmente esse sentimento do medo. O medo de perder, o medo de ser prejudicado, o medo de morrer. São muitos medos. O medo do desconforto, de não ter as necessidades atendidas, ou de não ter os desejos realizados, né? O medo, então, vem expressar essa ameaça, essa sensação de estarmos nos sentindo ameaçados. Mas ele acaba nos prejudicando, porque o medo possui uma finalidade, que é me sinalizar. É me colocar em estado de alerta, onde eu reconheço que algo está em risco. A proposta do medo, então, é somente me chamar para a ação. Se há algo em risco, eu preciso agir. Eu preciso fazer algo para lidar com essa situação. Aí é onde o medo cumpre com a sua proposta de instrumento na nossa trajetória. É onde o medo é saudável, porque é ele que me faz não atravessar a rua sem olhar se está vindo carro. É ele que me faz não ingerir um alimento que vai me causar prejuízos orgânicos. É ele que me faz cuidar da doença. Então, o medo possui uma proposta de instrumentalizar a nossa trajetória nos sinais de alerta, para que eu tenha uma ação. Agora, quando eu digo que aí o medo vem e nos prejudica, é quando eu começo a senti-lo como uma grande ameaça que fica presente me ameaçando. É como se alguém estivesse em cima de você dizendo: eu vou te prejudicar, eu vou te prejudicar, eu vou te prejudicar. E você cada vez vai reduzindo mais, vai reduzindo, vai sentindo esse medo, esse medo. E o que você faz? Você não age, você paralisa. Percebe a diferença? O sentimento é o medo, né? Mas nós devemos usar o medo como instrumento para agirmos, para darmos atenção a uma situação. E não como uma ameaça que me paralisa. Para nós, que somos espíritos em desenvolvimento, é natural que sintamos dificuldade de lidar com isso, de ter a habilidade de lidar com o medo. Porque nós ainda estamos aprendendo, né? Sobre a vida, sobre Deus, sobre a condição divina, sobre as nossas vidas, sobre as experiências que a gente vivencia. Então, cada um de nós vai ter uma experiência diferente com medo. O que o medo provoca em você é diferente do que o medo provoca em mim e do que provoca no outro, e assim vai indo, ok? Mas é natural
que não tenhamos a habilidade de lidar com ele, já que ainda estamos nos desenvolvendo. Mas aí, de novo, estamos falando da consolação que vem como esclarecimento, né? Quando eu compreendo o papel do medo na minha vida, eu sou chamado a vivenciar a oportunidade de tentar ter uma relação diferente com o medo. Por que tentar ter uma relação diferente com o medo? Porque o esclarecimento não me modifica de uma hora para outra. Ele me ajuda a ter o discernimento. Aí eu vou para o mundo exercitar a utilização desse conhecimento novo. Eu vou para o mundo viver e discernir e aprender e tentar e opa, acertei. É um exercício. Não é um exercício que acontece da noite para o dia ou em uma semana. É uma trajetória, uma travessia que a gente faz de desconstrução de padrões e construção de uma nova conduta, de uma maneira nova de lidar com a situação. Como deixar de ter o medo como um grande ameaçador que me paralisa? Compreendendo sobre a relação de Deus com a gente. Deus me criou para que eu vivencie o amor e seja feliz. Mas a minha criação me coloca na existência de uma maneira simples e ignorante. Então, eu preciso vivenciar processos encarnatórios onde eu vou desenvolver a inteligência, a habilidade de vivenciar o amor e, portanto, ser feliz, né? Por isso nós estamos aqui, encarnados, porque estamos num processo educativo, né? E aprendendo sobre o amor, a lei de amor, como que funciona essa nossa relação, para que consigamos, um dia já aperfeiçoados, vivenciar realmente essa relação de amor, essa vida, né? De amor, de servir. Quando eu estou vivenciando essas experiências, eu estou sendo chamado o tempo todo para tentar uma nova forma de lidar com as coisas. E eu acabo me vendo em situações que eu não domino a situação e eu não sei o que vai acontecer e, por vezes, o que está acontecendo não atende ao que eu quero. E aí eu começo a me sentir ameaçado porque eu me vejo sem controle da situação. Esse é o maior motivador do medo. Quando eu me sinto ameaçado e eu preciso agir, eu quero agir para eliminar a ameaça, né? Então eu começo a ter ações resolutivas. E quando eu consigo eliminar a ameaça, show de bola. Eu me sinto seguro. O medo deixa de existir em mim, né? Começa uma grande tempestade, eu estou no meio da rua, tudo começa a voar, eu me sinto ameaçado. Aí eu corro, vou para uma garagem onde está tudo sob controle, aí eu falo, opa, não estou mais sob ameaça. E aí esse medo deixa de existir. Agora, quando a gente está diante de uma situação em que as minhas ações não são suficientes para me tirar do estado ameaçador, é onde temos o grande risco de nos afundarmos em medo, nos paralisando. Porque eu não consigo agora ter o sentimento de segurança. E eu passo a ter que conviver com essa ameaça contínua. Isso acontece quando você, por exemplo, vivencia um relacionamento amoroso que está em crise, né? E a recuperação do relacionamento não depende só de você, depende do outro. Por mais que você tenha todas as ações
que você entende serem necessárias para resolver, não basta as suas ações, entende? Basta do outro, é necessário do outro também somado à sua. E não só as ações de vocês dois, mas a constância, o tempo, né? Então você acaba tendo que conviver com essa ameaça por um tempo. Quando você está sem trabalho remunerado e você precisa prover dentro de casa os meios de se alimentar, da moradia, da saúde, do conforto, das necessidades que nós temos, né? E aí você faz a sua parte, você vai atrás de oportunidades, você tenta empreender, incansavelmente você coloca seus esforços, mas não depende só de você. E a resposta não vem agora. Então você vai ter que conviver com essa ameaça até que as coisas se realizem. Esses são exemplos que eu estou dando, né, de situações em que a gente acaba tendo que conviver com aquilo, uma própria doença, né? Uma pessoa que tenha alguma doença que pode levar o organismo à morte. Por mais que eu tome a medicação agora, que eu faça o que os médicos estão falando, eu preciso ter as minhas ações com o tempo e tem outros fatores que a gente ainda não domina, a ciência ainda não domina. Então, eu acabo tendo que conviver com essa ameaça, buscando sinais, né, de estou melhorando, não estou, para onde eu estou indo, né? A gente vai meio que acompanhando os riscos disso. Como conviver com essas ameaças sem deixar que essa dor me paralise? Aí a gente precisa ter humildade. Por que humildade? Nós precisamos entender que somos alunos, somos filhos, somos aprendizes. Por mais que nesse mundo aqui encarnado você seja pai, você seja chefe, você seja rei, você seja alto, você seja maioral, você tenha poder, você tenha recursos, por mais que você tutorie, que você desenvolva pessoas, que você conduza, que você tenha maturidade, no mundo você exerce esse papel hoje. Mas na verdadeira vida, você continua sendo filho. Filho de Deus. Filho de uma inteligência suprema. Filho do justo, do perfeito, do bondoso. Estar encarnado no planeta Terra significa que temos a necessidade de aprendizado dentro de uma faixa de desenvolvimento moral ainda imperfeita. Portanto, não controlamos tudo mesmo, não temos capacidade de fazer isso. Não temos desenvolvimento moral para tomar as decisões sobre tudo. Então, alguma parte da minha vida, Deus me apresentará com a liberdade de fazer escolha. A outra parte chama-se providência divina. É aquilo que Deus decide, que Deus faz acontecer. Um pai responsável, uma mãe responsável não deixa uma criança de 5 anos decidir tudo, entende? Por mais que o seu filho de 5 anos seja mais velho que o outro caçula, de 2 anos, por mais que ele tenha uma capacidade de ter maior responsabilidade, maiores habilidades e que ele consiga, inclusive, ajudar no cuidado com o irmão mais novo, isso não anula o fato de que ele continua sendo uma criança de 5 anos e está sob a sua tutela. Então, embora ele tenha 5 anos, você não vai deixar ele dirigir, você não vai deixar ele tomar as decisões da casa, pagar as contas. Entende? Por mais que Deus te dê nesse mundo
lugares, posições, experiências que você se sinta em alguma parcela de poder, não confunda esse poder com a verdadeira vida. Esse poder que você tem, seja porque é mãe, porque é pai, porque é professor, porque toma decisões, porque administra a casa, seja qual for a parcela de poder que você tem, esse poder que você tem é situacional. Deus está permitindo que você vivencie a experiência nesse lugar, porque você tem aprendizados a absorver que esse lugar vai te ofertar. Mas isso não muda o fato de que você continua sendo filho de Deus. Portanto, você continua sendo um aprendiz que precisa ser conduzido por uma sabedoria maior. Essa é a humildade que você precisa ter, de reconhecer isso, de reconhecer que não, realmente você não vai controlar tudo, você ainda não pode, você não tem condições. Então, aceite a impotência e confie. Por que confiar? Porque Deus foi quem te criou. E Ele te criou para um objetivo maior, para o amor. Então, Ele vai fazer por você tudo que for necessário para que você alcance o objetivo da vida, que é amar. Ele vai te colocar em estradas educativas. Então, é natural que você se sinta ameaçado quando você está numa estrada que você não tem controle de tudo. É natural. Deus não espera de você que você não sinta. Ele sabe que você vai sentir essa ameaça, que você vai reconhecer os riscos, que você vai sentir o medo. Mas lembre de utilizar o medo como instrumento de ação, para que você não se acomode. É justamente para que você continue agindo, agindo, agindo. Ah, mas por quanto tempo? Deus é quem vai determinar. Há uma proposta de reconstrução em você nessa trajetória. Sentiu medo? Ação. Plano de ação. Escreve seus medos. Escreve quais ações você pode ter para reduzir essas ameaças ou eliminá-las. Escreveu? É isso? Tá tudo aí? Tá. Tem algo ainda ameaçando? Tem. Aceita. É a condução do Pai que te guia. Assim como seu filho de 5 anos terá que aceitar a sua condução, confiando. Né? O bebê precisa confiar na gente. O aluno precisa confiar no professor. O doente precisa confiar no médico. Porque ele está lidando com setores que ele não conhece, que ele não domina. Precisa confiar. Não é porque você não enxerga com os olhos físicos Deus que você não vai transcender a sua capacidade de sentir a confiança. Porque a verdadeira vida é a vida em que você é um espírito, uma inteligência. Portanto, o sentimento da ameaça são convites da vida para que você tenha ações. Se você paralisar, se você desanimar, se entregar e falar, eu não vou viver isso, você não vai aproveitar o momento de desabrochar em você o que há de bom, que só vai aparecer se você se permitir viver isso. Agir, agir. Porque na ação a gente aprende, a gente reflete, a gente abre mão de vicissitudes, adquire novas habilidades, uma nova conduta e cresce. Entende?
Então, quando você sentir medo, lembre, você está se sentindo ameaçado. Escreva, que ameaças são essas? E quais ações estão ao seu alcance? Diante delas, tenha a atitude de colocá-las em prática. Não adianta escrever, né? A gente tem que agir. Coloque em prática. Há algo mais que precisa acontecer que não está no seu controle? Confie em Deus. Não se abandone por causa do medo. Não abandone a própria vida. Não desista. Porque há uma proposta para que você siga em frente. Então, utilize o medo como um recurso de ação e siga em frente, na certeza de que o resto, Deus é quem cuida.